gente, tudo bem? Eu sou a Bia Lacerda, sou professora aqui do Estúdio de Dança Elaine Lacerda. Mais uma aula para vocês, que a gente vem trazendo conteúdos tanto teóricos quanto práticos. Eu queria falar no começo desse vídeo, já aproveitar, estudantes, professores, etc., não fiquem só nos vídeos práticos, venham para os vídeos teóricos, é muito importante. Esse vídeo vai ter importância enorme para quem está aprendendo, para quem já aprendeu e tem dúvida, para aqueles que estão quase se formando e que vão ser professores, para quem já é professor, etc. Tive a oportunidade de gravar, antes da gente entrar nessa quarentena, duas alunas minhas. Uma delas se formou ano passado, a Amandinha. Ela tá começando a dar aula lá na escola com a gente, ela fez o período dela de estágio, etc, tem bastante experiência. E a outra é a Maria Clara. A Maria Clara, ela tem 10 anos e ela começou, já fez acho que 1 ano de balé antes, mas ela começou aqui com a gente no ano passado, na metade do ano passado. Então ela tá bem no comecinho do aprendizado dela, além dela ser muito novinha, né? Então vai ser legal pra vocês verem a diferença, às vezes, da execução de uma e da execução de outra. Gente, muito importante que eu quase esqueci. Nesse vídeo, óbvio, não estou ensinando exatamente como faz. Isso é uma coisa que fica pra vocês em sala de aula. Eu acho muito importante falar isso. E eu não tô focando em detalhes de postura, colocação de braço, entre outras coisas. É mais na mecânica do passo que a gente estiver falando mesmo, tá? Outra coisa importante. Alguns professores e algumas escolas, muitas inclusive, tem nomenclaturas diferentes, tanto pelo método que utiliza, quanto às vezes pelo aprendizado, por onde passou, com quem estudou. Eu não gosto, de verdade, de quando eu ouço algum professor falando o seguinte: ah, não, isso não é desse jeito, isso é do meu jeito e meu jeito tá certo. Eu sei que existem vários jeitos, claro que algumas coisas realmente não existem no balé, em forma nenhuma e método nenhum. Mas eu acho legal a gente falar o seguinte, olha, eu nunca ouvi isso dessa forma. Pode ser que seja de uma outra forma, vamos pesquisar, vamos estudar. E a gente faz bastante isso aqui na escola. A gente conversa direto, tem professores que vieram de diversos lugares e a gente conversa bastante sobre isso, essas diferencinhas, tá bom? Então respeitem os métodos, respeitem as diferenças, mas vamos lá. Bom, gente, seguinte, o primeiro passo e movimento é o port de bras. Na verdade, port de bras significa suporte ou transporte do braço. Então eu sempre vou chamar de port de bras quando os meus braços eles vão de uma posição até outra. Então pode ser uma posição no balé, as posições de primeira a quinta, dependendo do método, né? O brabá, petit allongé, os allongés, ou as posições de arabesque, de primeira a terceira. Então, quando meu braço passa de uma posição para outra. A importância do port de bras. Os braços são principalmente o que vão trazer graça para nossa dança, para o bailarino, juntamente com a cabeça, com a expressão facial. Então, os braços são aquilo quase que a cereja do bolo, sabe? As pernas do nosso tronco, muitas vezes eles precisam de movimentos precisos, movimentos fortes, e o braço é o que vai suavizar a nossa dança. O objetivo do treino do port de bras em aula, além de treinar o formato dos braços, é de treinar exatamente a graciosidade e a expressão para o bailarino, certo? Queria que vocês separassem bastante na diferença aqui da Amanda, que já se formou, para a Maria, que está começando os estudos dela. Segundo passo vai ser o plié. Todo mundo sabe o que é plié, né? Até quem não dança sabe o que é plié. Seguinte, o plié significa dobrado, e ele é um movimento em que a gente tem que manter a maciez, não pode ser um movimento brusco, não pode ser robótico, não pode parecer que você caiu, ele precisa ter uma dinâmica macia e uma dinâmica de volta macia, como se estivesse enchendo e esvaziando um balão, por exemplo. Ele pode ser feito em qualquer uma das posições do balé, nesse caso falando do balé, né, a gente pode ser feito em segunda paralela, outras posições para outros estilos, e tem algumas diferenças
em relação a algumas escolas, em como a gente fala sobre o plié em uma perna só, quando a gente está com outra perna trabalhando e o plié na perna de base. Existem escolas que chamam isso apenas de plié na perna de base, e existem outras escolas de professores que chamam isso de fondue, certo? Se alguém tiver mais alguma informação que queira debater, etc., eu tô trazendo para vocês o que eu já ouvi. E se vocês souberem aí, não sei se é errado falar fondue. Já ouvi muito de grandes professores em grandes escolas, inclusive. Seguinte, nós podemos fazer o plié como demi-plié ou grand plié. Demi, essa palavra significa metade, e ela vai aparecer aí em outros passos que a gente vai usar e vai falar também pro futuro, certo? Então, demi significa metade. Eu vou dobrar as minhas duas pernas, mantendo os calcanhares no chão, alongando o tendão o máximo possível, mantendo aí uma força, uma atenção em manter os joelhos o mais anterior possível e manter os joelhos na reta do meu pé. Importante que o meu pé não pode passar para trás da linha do meu joelho e o meu joelho também não pode fazer o reverso, certo? Não vou falar de postura, não vou falar de mais nada nesses vídeos. O grand plié, a palavra grand significa grande, então grande dobrada para grand plié. O grand plié, ele seria uma próxima fase do demi, em que eu continuo descendo, continuo dobrando mais as minhas pernas e eu libero meu calcanhar no mínimo possível do chão, certo? Não é meia ponta. A meia ponta, ela é o máximo que você consegue subir em cima do seu metatarso, né? Em cima dessa partezinha aqui do pé, né? Não vou mostrar meu pé. Mas isso seria meia ponta. No grand plié não é meia ponta, é muito importante, é o mínimo possível e sigo as mesmas regras, tá? Abrindo o joelho, etc. Importante falar, quase esqueço. O meu quadril, eu vou descer, dobrar até os meus quadris chegarem mais ou menos na altura do joelho. Então, meus quadris não podem passar, principalmente na segunda posição. Esqueci de falar. A segunda posição eu não retiro meus calcanhares do chão, é a única posição que eu mantenho, certo? É isso. Aqui nos vídeos eu pedi para a Maria Clara, que é mais iniciante, mostrar para vocês na primeira e na segunda posição. Pedi para a Amanda mostrar para vocês na quarta e na quinta posição, que são posições mais difíceis. Com a idade, com a turma da Maria Clara, eu também trabalho a terceira posição, nos pliés e nos grand pliés, tá bom? Mas eu pedi para a Amanda mostrar a quinta porque é quase a mesma coisa. Esses são os pliés, eles são muito importantes, muito importantes. Na barra, eles são dados geralmente no começo. Eu conheço professores que deixam para dar o plié mais pra frente. Na minha opinião pessoal, eu deixo o plié no começo da minha aula. Enfim, eles servem para aquecer os músculos, aquecer as articulações das pernas, para os exercícios que vão vir. Eles ajudam a gente a estabelecer um posicionamento correto, são a base de toda a pirueta, são amortecimento de saltos, eles trabalham músculos que são extremamente importantes para controlar o andeor, a rotação externa, para quem não sabe ainda. O plié estica e descontrai os músculos das pernas, torna as pernas mais elásticos, os músculos mais elásticos, preparando para tudo que eu já falei para vocês, para saltos, preparação de piruetas, etc. Certo? Gente, próximo passo é o battement tendu. Battement tendu, em francês. Significa batida esticada. Então, é importante, já vou explicar nesse vídeo, a palavra batiment
significa batida. Então significa quando a minha perna vai e a minha perna volta. E vai aparecer em muitos passos que a gente vai falar daqui pra frente, certo? Tandi significa esticado, então eu vou levar a minha perna para longe do meu corpo esticada, mantendo o contato com o chão o tempo inteiro no tandi. Não posso dobrar nem um pouquinho o joelho. E aí, gradativamente, eu vou tirar o calcanhar do chão ficando na meia ponta, estiquei ponta, volto meia ponta e volto calcanhar. Tudo muito arrastado, tá bom? Falando dos objetivos do tandi e da sua importância, além do tandi ser um passo também de aquecimento, usado muito nos aquecimentos, ele vai trabalhar toda a musculatura da perna, toda a parte de ligamento, com a consciência correta. Então eu falo isso muito para os meus alunos. Você precisa saber fazer um tandi, porque ele vai te ensinar a passar toda a movimentação, a manter toda a técnica num passo mais fácil do que os outros. Então, assim, se você não consegue fazer um tandi bem feito, você não vai fazer nada que seja mais difícil do que um tandi de forma correta. Você vai fazer sujo. Então, ele limpa muito a nossa técnica. Merece toda a atenção do universo. Por isso que os professores dão tantos tandis. Dá tandi na barra, o tandi no centro serve pra gente já começar a colocar o nosso corpo, equilibrar, né? Mas também pros mesmos objetivos. O próximo passo é o Petit Battement GT. Então é o seguinte, na mão, né? Petit significa pequeno. Batiment, a gente já viu que significa batida. E GT significa lançado. Então é o seguinte, na prática, o GT é quase como o tandi, exceto que ele vai sair do chão. Também existem os glissés, vou já deixar aqui o nome para não ter dúvida. Nos glissés, praticamente o mesmo passo. Os glissés, eles são bem baixinhos, eles saem uns 2 dedinhos do chão. O GT sai a 45 graus do chão, certo? Outra diferença entre o Petit Battement GT e glissés para o tandi, a dinâmica. Então, a dinâmica dos GTs, como já diz o nome, ele é lançado. Então, enquanto o tandi é um pouco mais macio, pode ser feito rápido, mas o tandi é mais macio, o GT sempre é lançado. Então, eu falo para os meus alunos assim, imagina que você vai riscar um fósforo para acender. Se você tentar riscar esse fósforo super devagarzinho na caixinha, não vai acender. Você tem que riscar de uma vez para poder pegar fogo. Então, acontece o mesmo com o GT. Essa diferença dele é o que difere no objetivo e na importância em relação ao tandi. Ele também vai trabalhar toda a mesma musculatura, coisa e tal, mas ele vai, com essa dinâmica dele mais rápida e lançada, ele vai exigir um trabalho diferente da mesma musculatura. Então ele vai exigir explosão, ele vai exigir mais agilidade, ele vai exigir que a gente trave a musculatura mesmo. Então ele trabalha a mesma musculatura, só que de uma forma diferente, tá bom? O movimento que eu vou contar pra vocês, na verdade eu vou falar sobre 2 porque a gente gravou junto lá no vídeo, tá bom? A gente vai falar sobre coupé e sobre passé. Seguinte, o coupé significa cortar. Então eu vou retirar passando pela meia ponta o meu pé do chão e vou fazer o coupé. Eu vou mostrar pra vocês já no vídeo pra poder explicar melhor, tá? Mais fácil, né? Então, o coupé é aquela parte baixinha que vocês viram no vídeo, bem pequenininho. O passé é aquele outro um pouco mais alto, na altura do joelho. Seguinte, muito importante de falar. O coupé, ele precisa ser quando na frente, quando devant, depois eu vou falar sobre isso em outros vídeos, ele fica na altura do maléolo. Maléolo é aquele ossinho que a gente consegue sentir do lado do tornozelo, do lado de dentro, maléolo medial. Quando ele fica atrás,
ele fica mais ou menos na mesma altura. À frente eu encosto só o dedinho na minha perna, deixo o meu calcanhar querendo ir lá pra frente pra dar linha no pé e o joelho querendo ir lá pra trás pra me dar andeor. Atrás no derrière, quando ele tá atrás da nossa perna, eu encosto apenas o calcanhar e o dedinho e o joelho fazem aquela força para trás, certo? O passê são as mesmas regras de pé, de joelho, mesmas linhas, só que ele é na altura do joelho ou na altura do joelho atrás, certo? Eu resolvi falar do coupé e do passé nesse momento da aula, né? Porque eu acho que em tandis, exercícios de tandis e exercícios de petit battement GT, a gente usa bastante colocar coupé, usa bastante colocar passé. Eles ajudam muito, na minha opinião, na barra, em arrumar a linha dos pés dos alunos, em pensar no andeor, trabalhar a musculatura de glúteos, eles trabalham muito bem, de perna de base, etc. No futuro eles vão servir, o coupé segue muito como um passo de ligação pra gente fazer várias coisas, até mesmo pra pisar. O passé vai servir muito pra piruetas, pra promenades, pra várias coisas também, certo? Retirés. Do coupé e do passé era isso. Vocês já assistiram o vídeo, já deu pra ter uma ideia, né? A Maria mostrou pra vocês. Próximo passo é o rond de jambe. Rond de jambe, significado. Rond significa rodada. Jambe significa perna. Então, rodada de perna. Eu costumo chamar para as crianças o rond de jambe de reloginho, ponteiro do relógio ou de compasso. Pelo motivo do ronde ele funcionar exatamente como o ponteiro do relógio, sendo que a nossa base seria lá a base dos ponteiros. Ele vai em volta do nosso corpo, certo? Como nós já falamos sobre demi-ronde, demi significa metade, certo? Então, os demi-rondes são a meia rodada da perna. Isso quer dizer que eu vou da frente até o lado e fecho, ou do lado até atrás e fecho, ou o contrário, de trás para o lado ou do lado para frente. Então, seria o demi-rondejam, a metade da rodada da perna. Ou rondejam, a volta completa, certo? Ele pode ser feito no chão, pode ser feito a 45 graus, pode ser o grand rondejam a 90 graus, certo? Existem várias variações. Eu ainda não vou falar de rondejam en l'air pra vocês, vou deixar pra falar disso um pouquinho mais pra frente, que eu também gravei com as meninas. Gente, é isso. Eu não quero falar de muitas coisas ao mesmo tempo, pra dar tempo de vocês estudarem, pra vocês absorverem, o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu volto em seguida com mais movimentos, mais passos. No próximo vídeo eu termino os movimentos da barra, a gente começa a falar sobre outras coisas mais complexas, tá bom? Eu também vou falar sobre termos, sobre devant, derrière, la seconde, creuset, effacé, en face, que mais? Sobre balance, sobre sur le demi-point, appui plat, vários termos para vocês aprenderem ou entenderem melhor. Às vezes o professor fala isso em aula e a gente não sabe o que ele tá falando em francês, e acho que isso vai ajudar, tá bom? Deixem seu like, curtam, se inscrevam no canal, por favor, vão na página do Instagram, etc. Muito obrigada, beijo, até a próxima!